2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. O real propósito da Igreja. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, você que está no ministério, dando aula para os jovens das nossas igrejas, eu desejo que você seja muito abençoado por Deus e que você possa ver o fruto do teu trabalho sendo manifesto, não apenas na igreja, mas também na sua vida. Como eu falei na aula passada, neste trimestre estamos estudando sobre a revista de jovens, cujo tema é a Igreja de Jesus Cristo. Neste segundo domingo, nesta segunda lição, vamos falar sobre o real propósito da igreja. Quando falamos da expressão propósito, queremos deixar claro aí que tipo de finalidade efetivamente podemos encontrar quando estudamos a doutrina da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto que eu gostaria de realçar para vocês é que um dos propósitos da igreja é a adoração. Por que adoração? Na verdade, precisamos entender o que é adoração. Adoração é servir a Deus com palavras, obras e vida. E esse serviço ao Senhor vai além do simples momento de cantar ou entoar louvores ao Senhor. Devemos deixar claro isso porque muitas pessoas confundem adoração como sendo simplesmente o levantar as mãos, chorar e sentir a presença de Deus no santuário no momento do culto. A adoração vai bem além, não é? Nós entendemos a adoração como sendo um estilo de vida que agrade a Deus. Nós adoramos ao Senhor quando obedecemos a sua palavra, adoramos ao Senhor quando atentamos para a sua palavra e guardamos a sua palavra no nosso coração. Essa é uma forma efetiva de adoração a Deus. Outra observação que eu gostaria de destacar é que a adoração ela é diversificada. Por que eu estou dizendo esse aspecto? Quando nós olhamos para o estilo de adoração das igrejas ao nosso redor ou de outros países, verificaremos que cada povo pode ter um estilo de adoração diferente. Quando, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Moçambique e Angola, pude presenciar irmãos que ali no momento da adoração faziam um tipo de coreografia que é própria dos povos africanos. Esse tipo de procedimento efetivamente não encontra tanta guarida aqui no Brasil. Entretanto, tanto aqui no Brasil quanto na África e em tantos outros países, Deus é adorado naturalmente dentro de um perfil que o povo de cada localidade entende ser adequado para manifestar a sua gratidão a Deus e, acima de tudo, colocar ou mostrar à sociedade à sua volta que Deus está no seu devido lugar como um Senhor, recebendo a glória, recebendo a adoração, recebendo a gratidão, os louvores e a adoração. Isso efetivamente faz uma diferença grande nas nossas vidas. Outra observação sobre a adoração, ela deve vir do coração. Não pode ser uma adoração forçada, algo que eu faço para que a pessoa que está do meu lado não me veja como um crente não espiritual. Porque todo mundo levanta a mão, todo mundo canta em pé, ou o grupo todo faz um determinado tipo de movimento. Eu vou fazer só para não pensarem que eu sou menos espiritual que outras pessoas. Isso não é necessariamente um estilo de adoração. Certa vez, Jesus foi questionado pela mulher samaritana e ela falou sobre a questão da adoração.
e ela perguntou: Senhor, nós vamos adorar aonde? Onde é o local ideal para adorar? Lá em Jerusalém ou aqui neste monte? E Jesus diz: olha, o adequado, o correto, que agrada a Deus não é uma questão de localidade, e sim uma questão de você adorar de forma íntima, em espírito e em verdade. Deus busca pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. Não uma adoração fingida, uma adoração falsa, mas uma adoração que efetivamente agrade ao Senhor. Uma outra característica que nós entendemos ser o propósito da igreja é a edificação. Quando falamos de edificação, estamos falando sobre construir, não é? A ideia de edificar significa formar uma construção, uma edificação que efetivamente consiga subsistir, que tem uma base, que consegue dar proteção e segurança. Essa é uma das ideias que se tem de edificação. E quando analisamos a edificação, podemos observar que a edificação ela pode ser feita por meio da comunhão, dos dons e do ensino. Quando falamos que a a edificação ela pode ser ministrada por meio da comunhão, estamos dizendo que no convívio com os santos e santas do Senhor, na igreja e também, por que não dizer, fora do ambiente eclesiástico, nós estamos edificando sempre uns aos outros, estamos ajudando uns aos outros em oração, estamos jejuando uns pelos outros, estamos aconselhando, pregando, enfim, nós estamos envolvendo-nos uns com os outros dentro de um ministério, seja na igreja, seja fora dela, fora do ambiente eclesiástico, estamos nos envolvendo em um ministério que efetivamente vem agradar a Deus, e esse é um dos parâmetros que eu considero importantes que venha a ser a comunhão. O segundo são, na verdade, os dons espirituais. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus à igreja para edificação da igreja, ok? Há pessoas que, analisando sobre uma ótica não pentecostal, entendem que os dons espirituais, eles tendem a trazer uma certa desordem na igreja. Esse grupo de pessoas faz uma leitura incorreta do livro de 1 Coríntios, porque o problema da igreja em Corinto não eram os dons espirituais. Afinal de contas, os dons espirituais são dados por Deus. Se eu digo que os dons espirituais foram o suficiente, o motivo principal para que a igreja de Corinto fosse bagunçada, eu estou dizendo então que aquilo que Deus mandou para a igreja não presta, não tem valor e não veio para edificar. E isso é um contrassenso. Na verdade, os dons espirituais eles existem e são dados por Deus para a edificação da igreja. O problema da igreja em Corinto não eram os dons espirituais, mas o grupo de pessoas que era um grupo dividido, um grupo que não tinha um comportamento cristão, era um grupo de pessoas que desafiava a autoridade do apóstolo Paulo, era um grupo de pessoas que tinha uma série de problemas. Então, quando fazemos uma hermenêutica correta da primeira carta aos Coríntios, veremos que a essência dos dons espirituais é a edificação da igreja, porque Deus dá os dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, e não para torná-lo bagunçado. Então, esse é até uma advertência para aqueles que interpretam dessa forma errônea e acabam equivocando-se em relação à questão dos dons espirituais. A igreja também é edificada junto com o corpo de Cristo. Quando eu digo a igreja invisível, e quando eu me refiro nesse aspecto corpo de Cristo, não apenas os cristãos, são apenas aqueles cristãos, na verdade, da igreja local, que fazem parte efetivamente do corpo de Cristo. Uma das características dessa edificação é o ensino. Por que nós falamos tanto sobre o ensino, o ato de ensinar? Jesus passou muito mais parte do seu tempo ministerial ensinando do que necessariamente pregando e fazendo milagres. Ele os fez, entretanto ele dedicou-se profundamente ao ensino, e a igreja vem desenvolvendo, através do ensino, uma edificação mais apropriada dos seus membros, ajudando-os a serem pessoas cada vez mais cristãs e a ter o fruto do Espírito, a saber usar os dons espirituais e serem pessoas que realmente façam a diferença na igreja local. Então, o ensino faz diferença na vida de uma pessoa? É claro que sim. Nós primeiro ensinamos e descobrimos as técnicas de ensino para trazer as verdades para o povo, para efetivamente depois cobrar-lhes aquilo que foi ensinado. Então a edificação pode acontecer pela comunhão, pela utilização dos dons e também pelo ensino. E finalmente, evangelizar. Falar de Jesus é uma das obrigações de qualquer cristão. Não podemos esquecer que fomos chamados por Deus para falar de Jesus a todas as pessoas. E aqui cabe um recado muito importante. Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, amou a todas as pessoas e não a um grupo pequeno, escolhido ou predestinado,
como a teologia reformada tende a apresentar como sendo correto e adequado. A palavra de Deus nos mostra claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Paulo escreve a Tito, ele deixa claro que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Então não há possibilidade, à luz da palavra de Deus, de entendermos que Deus efetivamente mandou Jesus para salvar um grupo pequeno de pessoas e jogar todas as outras pessoas no inferno. Não é essa a visão que a palavra de Deus nos apresenta, não é essa a visão que Deus deseja que nós vejamos quando lemos a Bíblia Sagrada nessa questão relacionada à salvação. Então nós entendemos que precisamos evangelizar porque cremos que quando o evangelho é apresentado a uma pessoa e essa pessoa aceita Jesus, ela entende o que está acontecendo e aceita Jesus, ela vai ser salva, vai ter o seu nome no livro da vida e, acima de tudo, vai ser uma pessoa que vai entrar no chamado corpo de Cristo. Então, a salvação é algo que é fundamental e nós, como pentecostais, devemos também motivar os nossos alunos e todos os membros da nossa igreja a que falem de Jesus, porque isso vai fazer diferença, uma diferença muito grande na vida de todas as pessoas. E Deus possa abençoar grandemente a sua aula, o seu ministério e os seus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.